Sejam bem-vindos no canal Revelação dos Últimos Dias. Irmãos, eu estou nesse propósito, trazendo aí as revelações que o Senhor tem me orientado para trazer. E eu estava orando das 5 às 6 da manhã, para poder gravar, subir para o monte onde eu estou aqui e gravar esse vídeo, para falar a respeito das revelações que o Senhor tem me trazido. E quando eu estava ali orando, o Senhor acrescentava mais as revelações e me fazia entender e compreender coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. O Senhor me revelava sobre o presidente Jair Bolsonaro. O Senhor me mostrava algo que vinha sobre a visão dele, e a visão dele estava se fechando. Eu vi a visão dele, algo trabalhando na bruxaria, na macumbaria, para fechar a visão do Jair Bolsonaro. A visão dele estava já se fechando e o Senhor me fazia entender que era obra de bruxaria. O mal verdadeiramente tem trabalhado para destruir não somente o Brasil, mas também a vida do Jair Bolsonaro. Naquele jejum mundial, o Senhor me tocou para jejuar até as 5 horas da tarde. E quando eu apresentei o jejum, o Senhor me revelava e dizia: a batalha está sendo seguida por uma nuvem negra. Naquele momento eu não tive dúvida das bruxarias e da macumbaria, das investidas dos ocultistas, dos satanistas sobre o Brasil e sobre a vida do Jair Bolsonaro. Então essa madrugada o Senhor torna a mostrar para mim e me dá essa visão. Algo está trabalhando na visão dele, o mal está trabalhando para que a visão dele se feche e para que ele não entenda e nem veja aquilo que ele tem que entender e aquilo que ele precisa entender. O Senhor me deu também outra visão com ele. Eu via 2 espadas e essas espadas estavam cruzadas uma na outra. Eu vi um bolo como se fosse um bolo de pano preto, que entrelaçava nessas 2 espadas como se estivesse amarrando, mas tinha algo dentro daquele bolo de pano preto que eu não sabia o que era. Eu não vi na visão. De repente, essas 2 espadas com esse bolo preto no meio, virava de cabeça para baixo. E naquele momento que essas 2 espadas viravam de cabeça para baixo, eu vi o Bolsonaro também, o presidente Jair Bolsonaro também, de cabeça para baixo, sendo lançado dentro de uma água. Ele estava sendo lançado dentro de uma água. Irmãos, Deus, ele manda dizer para a igreja, manda dizer para orarem para o Brasil e orarem para o Jair Bolsonaro. E eu vou falar por que Deus está mandando eu dizer isso. Porque o mal está por detrás. No outro vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei, a entrada do Anticristo 1, eu falei sobre isso. Logo quando se deu o início da epidemia, o Senhor me passou algumas revelações, ficou 3 meses falando comigo. E eu vou gravar vídeos e vou passar, e já estou passando. E o Senhor falou comigo: o tempo se acabou, ore para que a palavra venha chegar até o fim a tempo. Então eu quero dizer para você, a bruxaria, o ocultismo está por detrás. O mal está por detrás na ação sobre o Brasil. Eu quero dizer para você, amados, eu não tenho o profundo da letra. Eu não tenho o profundo da letra. Eu nunca fiz um seminário. Deus nunca permitiu que eu fizesse um seminário. O que eu tenho é pelo Espírito. Deus me traz as revelações e as visões. Então eu tenho certeza que o que eu vou falar, o que eu estou passando aqui, as pessoas que têm o profundo da letra, as pessoas que são teólogos, vão entender aquilo que o Senhor está dizendo. Porque eu quero dizer para você, o que está por detrás são os bruxos e os ocultistas. E o Senhor me fez saber essa madrugada, o Senhor passando as revelações ali, quando eu estava orando, depois das orações, o que Ele me fez saber? Que a última cartada deles, a última cartada dos poderosos, ocultistas, Satanás que está por detrás de todos eles, é o Brasil. É a última cartada deles.
E eles estão avançando, eles estão vindo com uma força, eles estão vindo com uma fúria. O que o Senhor me passou mais agora há pouco, quando eu estava orando aqui no monte, antes de gravar esse vídeo aqui para vocês? O Senhor me fez saber que os bruxos, os macumbeiros estão sendo convocados nesses últimos dias para receberem uma força maior da parte do inimigo. Preste bem atenção naquilo que Deus está falando, porque eles estão se ajuntando. É tempo que eles estão se ajuntando força para a batalha final, para a investida. Que investida é essa? Eu quero dizer para você. Nós, os santos, somos oponentes deles. Nós somos os adversários deles. E o que eles querem fazer? Eles têm projeto, têm o plano macabro deles. Aqui, Satanás está por detrás. Mas nós somos os oponentes. Então, eles querem destruir o poder dos santos. E eu quero dizer para você, algo forte ainda não aconteceu. Catástrofe, coisas mais fortes ainda não aconteceu, por causa dos eleitos e dos escolhidos. Por isso nós temos que orar para que a palavra chegue até o fim a tempo, porque eles querem atrapalhar e impedir isso, eles querem avançar antes do tempo. Por isso o Senhor me faz saber e manda dizer para a igreja que a igreja precisa orar. A igreja precisa orar, nós precisamos orar para desfazer uma nuvem negra que está se alarmando, que está se avançando novamente para fazer surpresa. Eles estão aí, irmão, querendo fazer surpresa, eles estão trabalhando por detrás. Mas o Senhor manda dizer para a igreja, para que nós entremos em oração e oremos e clamamos, porque o Senhor vai fazer uma intervenção naquilo que eles estão querendo fazer surpresa, porque verdadeiramente ainda não é o tempo, porque Deus precisa de mais tempo para que a palavra chegue até o fim, até os eleitos e até os escolhidos. Na verdade, não existe mais tempo, mas o Senhor precisa que a palavra chegue até o fim, e eles querem investir fora do tempo, porque eles estão vindo com fúria, o mal está vindo com fúria. O Senhor me passava isso às madrugadas, então nós precisamos orar e precisamos clamar, pedir a misericórdia do Senhor para que essa nuvem negra seja dispersa, e ore pela vida do Jair Bolsonaro. Eu quero dizer para você, verdadeiramente, ore pela vida dele. Não julgue ele, porque eu quero dizer para você outra revelação. O Senhor me passou essa madrugada. O Senhor me mostrava ele, amados, sentado. O Senhor me mostrava o presidente Jair Bolsonaro prostrado. O Senhor me fazia saber, no mundo espiritual, como ele está sentado, ele está prostrado. Eu via ele sentado sem poder fazer nada, porque na verdade, irmãos, ele não pode fazer nada. Mas porque não devemos julgar, não podemos falar nada sobre ele, porque, amados, não é só porque ele está. Se outro estivesse, também não poderia fazer nada. Se outro estivesse na posição que ele está, não poderia fazer nada, porque verdadeiramente a palavra de Deus tem que se cumprir. Mas agora, eis um mistério que Deus está fazendo com ele. Eis um mistério que Deus está fazendo com ele. Eu quero dizer para você, tem coisas profundas, ocultas, escondidas. Tem algo sobre a vida do Jair Bolsonaro que nem ele mesmo revela, e ele tem arriscado a vida dele. Sabe por quê? Porque há um mistério sobre ele que ele está sustentando. E Deus está usando ele nessa resistência. Deus está usando ele nessa resistência para que algo venha chegar até o fim. Por isso nós precisamos orar. Nós precisamos clamar para que esse mal e essa nuvem negra venha cair por terra, e para que o mal não venha avançar antes do tempo. Há um mistério, há um segredo por dentro, há algo que Deus está usando ele tremendamente, poderosamente. Embora o Senhor me mostre ele no mundo espiritual sentado, porque ele olha e ele realmente não pode fazer nada, mas existe um mistério. Derábia, cantarábia, existe um mistério. Ele não fala, é algo escondido. Ele está arriscando a sua própria vida
Mas o Senhor está nesse mistério, nessa resistência. Ele está segurando, e o mistério é de Deus, o mistério está com ele. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Então vamos orar. Igreja, vamos orar verdadeiramente, porque se nós orarmos, nós temos mais tempo de nos preparar. Os nossos filhos têm mais tempo de preparar. E os eleitos, chamados, escolhidos de Deus, vai ter mais um tempinho a mais para que a palavra venha chegar até o fim. Eu quero dizer também nesse vídeo, irmãos, olha, eu quero dizer para vocês algo que eu vou falar agora a respeito, que eu já estou falando. Engrandecido é o nome santo do Senhor. Eu quero dizer sobre... Muitas pessoas não sabem, mas qual é a missão, qual que é a função do satanismo na terra, irmãos, que tem se alastrado. Tem se alastrado. Em muitas igrejas, falso profeta, ocultista, que se dizem falso profeta, que se dizem pastor, e não é nada disso. Eles estão lá em oculto, trabalhando em oculto secretamente, observando os santos e trabalhando no oculto para poder destruir os santos e os crentes. É dessa maneira que está acontecendo. Mas eu quero dizer algo para você. O Senhor, ele me fala de um mistério em Apocalipse. Um mistério de Apocalipse que muitos não sabem. Deus me passou também um segredo sobre os ocultistas que muitos não sabem. Na hora certa eu vou revelar. Mas eu quero dizer para você que por detrás dessa investida no Brasil, que o Brasil é a cartada final, é a última carta. Quero dizer para você, por detrás dessa investida ao Brasil está por detrás a grande cidade. O que é a grande cidade? A grande cidade com Babilônia, com a mulher que está em cima da besta, com a mãe de todas as prostituições, é um só item, é uma só coisa. Só muda a questão dos nomes, mas é uma só coisa. Por que a grande cidade está por detrás disso? Porque o Senhor me revela, amados, uma cidade que é a raiz de todo ocultismo e bruxaria do mundo. Existe uma cidade onde o ocultismo, a macumbaria foi originalizada. Preste atenção. Deus tem me trazido tudo isso pelas revelações do Espírito, não é pela letra. Porque pela letra eu não tenho, mas quem tem a letra vai entender o mistério do que eu estou falando aqui, e ele pode entender, Deus pode fazer ele entender algo mais ainda. Eu quero dizer para você, essa cidade se originalizou todo o ocultismo e toda a bruxaria dela. Engrandecido e exaltado é o nome santo do Senhor. Irmãos, eu quero dizer para você, tudo está ligado nessa grande cidade, toda a armação, tudo que eles estão planejando, tudo que eles estão conversando, as escondidas e as ocultas, tudo tem a ver com essa grande cidade. E eu digo mais, a ordem da matança vai sair dessa grande cidade. A investida sairá dessa grande cidade. E quem vai dar o brado? Quem vai dar a ordem? É claro, Satanás está por detrás, mas quem que vai dar a ordem? É essa mulher que está montada em cima da besta. Por quê? Por que, pastora, que você está falando que é esta mulher? Porque um grande segredo o Senhor me revela, que muitos vão se surpreender agora. Muitos vão se surpreender. Irmão, existe, como em todas as religiões, existe um chefe. Existe um chefe dos ocultistas. Como toda religião existe um chefe, na igreja existe um líder. E eu quero dizer para você, existe um maioral, existe um chefe por detrás deles, dos ocultistas, dos bruxos. Mas eu quero dizer para você, esse segredo, quem me revelou foi o Senhor. Foi o Senhor quem me revelou. E na verdade não é um homem, na verdade é uma mulher. Por isso que Apocalipse está falando desse mistério. É uma mulher. E o Senhor me revelou essa mulher.
Na visão que eu tive, irmão, essa mulher estava muito nervosa, ela estava muito furiosa, porque havia satanista que estava caindo do ocultismo, do satanismo. É a semelhança assim como nós, que caímos da fé. E nós pagamos um alto preço. E o que acontece? Essa mulher estava furiosa, amados, porque estava perdendo os ocultistas, os bruxos estavam caindo do ocultismo. E ela estava muito nervosa, muito furiosa. E ela ia fazer perseguição. Ela estava fazendo perseguição, ia fazer perseguição atrás dessas pessoas que havia caído e saído. Ameaças. Quero dizer para você, as pessoas que saem do ocultismo, do satanismo, elas são ameaçadas, elas são perseguidas. E o interessante que me chamou a atenção nessa mulher, me chamou a atenção é que eu vi na visão, uma senhora muito distinta. Irmãos, uma senhora muito distinta, uma senhora muito bem vestida. É interessante que o cabelo dela era longo e ela usava uma touca. Enrolava o cabelo, uma touca como as assembleanas usam na igreja. Ela não tinha nenhuma maquiagem no seu rosto, não tinha nenhuma vaidade sequer. Os seus vestidos, amados, eram abaixo do joelho, a manga da sua blusa para baixo do cotovelo. Uma mulher bem distinta que, se você olhasse para ela se passava por uma mulher religiosa. Ela se passava por uma mulher religiosa naquela visão, mas ela não tinha nada de religiosidade, não tinha. A única coisa que me chamou a atenção, irmãos, eu quero contar um mistério para você, era o óculos escuro que eu vi, que ela usava. Ela usava um óculos escuro, era como um disfarce que ela tinha. E o interessante, irmãos, é que o Senhor me libertou do óculos escuro. Os mistérios de Deus são tremendos, são profundos demais. Eu não ia nem na esquina sem óculos escuros. Verdadeiramente eu tinha um problema no olho, né? Sobre a clareza. Quando eu me expunha ao sol, ficava lacrimejando. E depois de Deus me revelar esse segredo, me passar esse segredo, que é uma mulher, que é a chefe dos ocultistas, o Senhor me libertou do óculos escuro e também me curou esse problema nas vistas. E eu fiquei maravilhada com Deus, com essa visão. Foi algo tremendo da parte de Deus. Então eu quero dizer para você, é uma mulher. Por isso Deus está dizendo em Apocalipse, a grande cidade. Por isso ele está dizendo, a mulher que vem montada em cima da besta, a besta vai entrar, mas a mulher está em cima. Muitos aí, irmãos, falam que é a igreja católica, muitos discernem de uma maneira ou de outra. A grande cidade também é ela. A grande cidade, porque foi aonde originalizou o satanista. A grande cidade também é ela. A grande Babilônia também é ela. E a mãe das prostituições da terra também é ela. A chefe dos ocultistas satanistas é uma mulher, não é um homem. Fiquem sabendo. Isso não é de mim. Isso não foi ninguém que me falou, quem tem me revelado é o Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, o vídeo pode ficar um pouco grande, mas vale a pena você ver esse vídeo. Vamos entrar na parte, é uma parte agora muito importante. Como que o Senhor me revelou a entrada do anticristo? Após uma campanha da unção das 12 portas no monte, passa alguns dias, o Senhor me dá uma visão, diz que eu estava no centro da terra, assim, na visão mostrava assim o centro da terra, e eu estava com a espada nas mãos, batalhando com uma besta que saía da terra. Então, esse mistério está ligado lá em Apocalipse, se eu não me engano, 13 do versículo 11. Esse mistério, a besta que emerge da terra, é ela. É ela. Então, o Senhor me mostrou eu batalhando contra essa besta. Eu lutando contra essa besta. E o Senhor, interessante, irmão, que se o Senhor falasse Apocalipse, ou se o Senhor falasse para mim o anticristo, ficaria claro, mas o Senhor falou a besta. E é vergonhoso até dizer que eu não sabia, pela letra, que a besta era o anticristo. Eu não sabia.
E aí, quando o Senhor me mostrou aquele mistério de eu batalhando contra essa besta, com a espada, lutando contra ela, o Senhor me leva na palavra. O Senhor me leva lá em Apocalipse 13, do versículo 11, e o Senhor diz assim: agora vai lá e lê. E quando eu li, o Senhor falou comigo: a besta, ela está entrando, ela está às portas. No outro vídeo, você ouviu dizer que o Senhor falou que a besta, que o anticristo estava entrando a qualquer momento, que o Brasil sofreria uma invasão. Irmãos, quero dizer para você, pelo Espírito Santo de Deus, pelas revelações de Deus, eles estão tramando. Eles estão às ocultas tramando contra o Brasil. Você pode ter certeza disso. Querem fazer investidas antes do tempo, porque verdadeiramente nós sabemos que o poder será entregue à besta. Os estudiosos falam que o anticristo vai reinar por 3 anos e meio. Não é por revelação que eu estou falando isso. Os estudiosos falam que vai ser 3 anos e meio que o anticristo vai reinar sobre a face da terra. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. O Senhor me mostrou algumas coisas e eu vou estar gravando, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou pular essa parte e vou continuar. Aí o Senhor me leva na palavra e me faz saber que era a entrada do anticristo. Agora, irmãos, o que eu achei tremendo demais, irmãos, o que o Senhor me mostrou, quero dizer para vocês. O Senhor me deu uma visão com a estátua de Nabucodonosor. E nessa visão, irmãos, ele falou comigo, bem em cima daquele mistério, que a pedra, ela sai rolando, sem auxílio da mão do homem, e cai nos pés, sobre os dedos da estátua. Amados, isso é tremendo demais. Sabe por quê? Eu achei tremendo demais, porque se eu fosse uma estudiosa da Bíblia, se eu já tivesse ligado, atento, sabendo tudo aquilo, era fácil Deus me revelar. Mas eu não tenho o profundo, da letra. Eu não sabia verdadeiramente o que isso significava. Já havia lido, mas quando você não tem discernimento, entendimento, você lê, você acha que entende, mas às vezes você não entende. E eu não entendi a fundo. E o Senhor mostrava aquela pedra que estava sendo rolada sem auxílio da mão do homem e que caía sobre os pés da estátua de Nabucodonosor. Aí, irmãos, eu falei: gente, mas o que significa isso? Isso tem um porquê. Irmãos, louva a Deus assim, né, nessa parte pelo YouTube. O YouTube, se você souber usar, é uma arma muito maravilhosa, poderosa. E aí o que acontece? Eu fui no YouTube, coloquei lá, estudo sobre a estátua de Nabucodonosor, a pedra que é rolada, né, sem o auxílio da mão do homem e que cai sobre os pés da estátua. Coloquei lá no YouTube. Irmãos, agora você vai na palavra, vai lá no estudo e vê o que significa. Quem tem o profundo já sabe do que eu estou falando. Irmãos, o Senhor estava revelando para mim, porque essa pedra que cai nos pés da estátua,